E agora, preparem-se, que eu vou entregar para vocês, tá, os 6 ingredientes do prompt secreto. Os 6 ingredientes que vão constituir a fórmula do prompt secreto. Tá? Tirem foto disso aqui, gravem isso aqui, porque agora eu vou entregar para você, tá, a primeira habilidade, a primeira competência que qualquer profissional da área da educação precisa ter, tá? Da nova era da inteligência artificial, tá? Talvez a primeira competência da alfabetização em inteligência artificial, que é saber dar bons comandos de inteligência artificial. E isso aqui vai mudar tudo. Agora eu vou te apresentar, então, os 6 ingredientes. Você já pode ter pegado papel e caneta, e se você é nosso aluno lá da nossa plataforma, se é nosso cientista de inteligência artificial, se você participou do Conexão Docente, já pega o seu caderno digital para anotar os 6 ingredientes do prompt secreto. Quais são, então, esses 6 ingredientes do prompt secreto? Vamos lá, tá? O primeiro ingrediente do prompt secreto é a persona. Esse é o primeiro, quem vai produzir ou interpretar. Ele é fundamental. Se você não contar para o chat GPT quem que está produzindo, quem vai interpretar, a gente tem um problema grave aqui. Tá? A persona, se você já tem o teu chat GPT personalizado, tá? Não precisa você incluir. Mas se você não personalizou o seu chat GPT, você tem a obrigação de colocar esse ingrediente número 1 aqui, que é a persona. O que eu quero dizer com a persona? Eu sou professor de. Você tem que colocar. Por quê? Se você não conta, como é que o chat GPT vai saber quem você é? Então, isso aqui é fundamental. Depois, o roteiro. Beatriz, o que tem que ter no roteiro? Tem que ter um contexto, tem que ter um cenário, tem que ter uma situação. Você vai colocar aqui a turma, qual é a turma, o público-alvo, para quem que é essa aula. Tá? Aqui também no roteiro você pode colocar informações, por exemplo, de se você tem alunos com dificuldade de atenção. É o teu contexto geral, definitivamente. É você contar para a inteligência artificial o teu cenário, né? O contexto que vai ter aquela aula, aquela disciplina. Tá? Então, por exemplo, aqui também é o momento para você colocar ementa. Você que é professor de ensino superior, aqui é o momento para você ir lá no projeto do curso de vocês e no teu projeto de curso, o projeto de curso da sua instituição, e você colocar lá o perfil do egresso, você colocar os detalhes que você tem de quem é o seu aluno. Aqui também você pode colocar perfil de aprendizagem dos seus estudantes. Quanto mais informações você colocar nesse roteiro, nesse contexto, melhor vai ficar esse comando, tá? O terceiro ingrediente que nós temos aqui é o objetivo. O objetivo é você colocar ação clara, qual que é o propósito claro. E aqui no objetivo, você vai colocar o que os alunos devem aprender, tá? Então, o que o teu aluno deve aprender aqui? Ah, o meu aluno deve desenvolver tal habilidade. O objetivo é que os meus alunos compreendam a habilidade XYZ alinhada ao código da BNCC X, e aí você coloca o código, alinhado ao projeto pedagógico em anexo, alinhado à ementa X, também dá para colocar aqui. Isso faz toda a diferença. Estão vendo que nós estamos dando contexto? Tá. Depois vem o verbo de ação. Você colocar um verbo de ação claro para a inteligência artificial, tá? Que é o nosso quarto ingrediente. Colocar o verbo de ação. O que ele tem que fazer? Então, faça um plano de aula seguindo o modelo. Se você já tem um modelo institucional, você pode colocar o modelo institucional também. Tá? E após isso, você pode determinar um estilo ou determinar especificações. O que é isso?
né? O que é esse estilo, as especificações? É você, por exemplo, colocar, estrutura essa aula em 3 momentos, como introdução, desenvolvimento e conclusão. Estruture esse planejamento de acordo com a taxonomia de Bloom e a metodologia de Hopes. Inclusive, eu não me canso de falar aqui que todo professor tem a obrigação de saber de cor, de cabeça, a taxonomia de Bloom. Inclusive, dentro da plataforma Professor Z, nós temos uma aula exclusiva de taxonomia de Bloom. Aqui é o momento de você colocar também a metodologia de Hopes, desenvolvida por Robert Gagné, onde ele traz, então, a estrutura de uma aula, o que tem que ter numa aula para que ela gere aprendizagem significativa. Então, aqui, no quarto ingrediente, no quinto ingrediente, perdão, que é o estilo e as especificações, você vai trazer essas características, tá? Do contexto do que você quer. Você vai trazer essas informações de como você quer esse plano de aula, tá? Talvez você olhando aqui agora, nossa, mas eu tenho todas essas informações. Calma que vai facilitar para vocês. E por último, a cobertura do bolo é o sofisticar. O que é o sofisticar aqui? É o adicionar camada de complexidade, é o colocar refinamento. E aqui você vai colocar um comando hiperestratégico, tá? Hiperestratégico aqui, tá? Que é algo que só eu entrego para vocês, que é definitivamente aquele segredo que ninguém conta. O segredo valioso, sabe aquela receita que todo mundo compartilha, mas que você faz e nunca dá certo, nunca fica perfeito? Mas é porque ela tem um segredinho que ninguém conta. E hoje eu vou contar esse segredo que é o nosso sexto ingrediente, que é o sofisticar. Talvez você olhando aqui está pensando assim, meu Deus, eu tenho que lembrar de tudo isso. Calma, que é óbvio que eu criei esse acrônimo, o acrônimo PROFES, para que você nunca mais esqueça como criar um prompt estratégico e qual é a fórmula de um prompt realmente que vai criar materiais personalizados para você, tá? A fórmula é a fórmula PROFES: persona, roteiro, objetivo, fazer algo, estilo e especificações e sofisticar, tá? No estilo e especificações, você pode colocar, então, por exemplo, a taxonomia de Bloom, a metodologia de Hopes, R-O-P-E-S. Tá? Inclusive, volto a salientar aqui que dentro da nossa plataforma por assinatura, a plataforma Professor Z, nós temos uma aula, uma trilha, um curso completo só de taxonomia de Bloom, como implementar a taxonomia de Bloom no planejamento de aula. Mas vamos lá então. Agora eu quero mostrar para vocês como você vai fazer isso na prática. Lembrando que o sofisticar é o segredo para a receita dar certo. Então, preste atenção. Vamos lá, que agora nós vamos criar este comando de inteligência artificial. Abra o seu GPT agora e nós vamos colocar um método aqui em ação. Vamos lá, então. Atenção! Para a receita dar certo, para a fórmula dar certo, na primeira etapa, nós não podemos colocar o sofisticar. Se você colocar a última etapa, o sofisticar, já na primeira fase da tua receita, vai dar errado. Não que vai dar errado. Na verdade, ele não vai dar tão bom quanto poderia. Ele não vai crescer tanto quanto ele poderia. E você vai ver que essa definitivamente é a cereja do bolo para dar certo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover o sofisticar, que são a camada de complexidade, porque essa é uma etapa que você vai fazer depois, tá? Então, vamos lá. A persona, quem vai produzir ou interpretar? Então, aqui a gente tem que colocar detalhes, ó. Eu sou professora de... Eu estou dando exemplos aqui para vocês, tá? De bioquímica clínica para o... Ó, já vou colocar aqui um pouco do roteiro, curso de biomedicina, tá? Já coloquei aqui o que eu sou, tá? Eu poderia colocar aqui
que eu sou biomédica, que eu tenho mestrado nisso, doutorado naquilo, as minhas especializações, mas você também pode ser um pouquinho mais direto. E o roteiro agora a gente vai escrever. No próximo semestre, pode ser bem com as suas falas, tá? Irei ministrar essa disciplina para os alunos do 5º período. Alunos que têm diferentes perfis de aprendizagem, e utilizam muito o celular em sala de aula. Bom, se alguém de vocês conhece o professor da INSPER, da ESPM, pode mandar essa aula para eles, tá? Porque eu fiz um texto no LinkedIn, fiz um texto lá para o Instagram também, falando sobre que as duas instituições proibiram o uso do celular em sala de aula, que é um verdadeiro tiro no pé, falando de ensino de adultos que precisam de autonomia e da tecnologia que está movendo o mundo, tá? Só abrindo um parênteses aqui. Então, você vai colocar o perfil da aprendizagem aqui, e aí você vai colocar, ó, a ementa para esta disciplina é a seguinte. E aí você vai colocar a ementa, tá? Eu vou pegar aqui uma ementa. Eu vou pegar da internet mesmo, tá, pessoal? Tá? Vou pegar qualquer uma aqui que eu vou achar na internet, tá? Só para vocês verem, não é nenhuma oficial. Então, você vai colocar aqui, tá? A ementa, porque a gente está fazendo todo o planejamento de aula, tá? Pessoal, quando tem alguns errinhos assim, tá? Fiquem tranquilos que a inteligência artificial, ela entende, tá? Então, não fique perdendo tempo com isso, pense muito na estratégia. Então, aqui eu já coloquei o roteiro, já fiz um descritivo do roteiro, já coloquei perfil de aprendizagem dos alunos, já coloquei aqui também a ementa. Agora, eu preciso colocar o objetivo. Então, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo, vamos lá, tá? O meu objetivo perdão que eu mandei sem querer aqui. Espera aí, que eu até vou abrir um chat novo aqui. Aprendam de forma prática e aplicada à realidade os conceitos da disciplina. Eu poderia aqui colocar assim, ó, eles devem estar alinhados ao projeto pedagógico do curso. Tá? Eu poderia colocar isso aqui também. Se você é professor do ensino básico, eles devem estar alinhados aos códigos X, Y, Z da BNCC. Tá? Então, agora eu preciso colocar o verbo de ação. Faça um plano de ensino, tá? Coloquei o verbo de ação aqui, o fazer algo. Faça um plano de ensino completo. Aí, eu já vou juntar aqui as especificações, que são as características, tá? E características, quais são as características que eu tenho que colocar nesse plano de ensino? Eu vou colocar aqui mais detalhado ainda, ó. Faça um plano de ensino completo para o primeiro semestre de 2026, considerando 18 encontros, que são as aulas, sendo 10 aulas teóricas e 8 práticas, e dentro, sendo 10 teóricas, considerando aqui também 3 avaliações, 2 teóricas
e uma prática, tá? Que é a obrigatoriedade. É obrigatório, digamos assim, no meu projeto curricular ter isso aqui. Tá? Agora eu vou colocar assim: o plano deve estar de acordo com a taxonomia de Bloom e a metodologia de Hopes. Aqui, quando a gente faz o plano de ensino geral, não é tão obrigatória a metodologia de Hopes, porque a metodologia de Hopes ela é para aula, para construir a aula, ela pega o total da carga horária e ela distribui, tá? Em 5 etapas. Eu vou fazer uma aula, inclusive, específica sobre essa metodologia aqui para vocês, tá? Então, aqui, nós já colocamos a ementa, colocamos o que a gente quer, o perfil, o roteiro, o objetivo e as especificações. Então, agora sim, eu vou dar um enter aqui, tá? Eu vou dar um enter. E aí, nós vamos receber, tá? O planejamento completo. Identificações da disciplina, o objetivo geral, que aqui entra a ementa. Olha isso aqui. Quais são os objetivos de aprendizagem da taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom, pessoal, ela são os níveis cognitivos que o aluno precisa passar para que aquele conteúdo gere aprendizagem significativa. Lá no nosso curso que nós temos sobre isso, eu dou o exemplo da bicicleta. É como se o aluno fosse aprender a andar de bicicleta. Ele precisa saber os conceitos básicos para lá no final ele criar novas manobras radicais. Então ele traz aqui, ó, tudo o que meu aluno tem que aprender. Se o seu plano de aula não tem isso aqui, ele já está errado, tá? A metodologia de Hopes aplicada aqui, as metodologias de ensino, o cronograma detalhado para 18 encontros, ó. Então ele já trouxe aqui, ó, detalhadamente dos melhores métodos do mundo como tem que fazer. O que é aula teórica, o que é prática, ele já traz pronto para você, prontinho, tá? Ele já traz aqui até, inclusive, dizendo que a avaliação teórica 1 tem que valer 30, teórica 2, 30 e a prática 40. Os critérios estão aqui. O uso pedagógico do celular, possíveis resistências e estratégicas aqui, estratégias, métricas de sucesso. O que são as métricas de sucesso? Que eu preciso saber quanto meu aluno foi bem, né? E o tempo estimado aqui de implementação. Ok, ele me trouxe um plano. Você já viu que foi um plano totalmente diferente do que eu simplesmente pedi para gerar um plano de aula. Por quê? Porque aqui ele já está considerando a tua ementa, ele já está considerando o perfil de aprendizagem dos teus alunos, tá? E agora, o que está faltando, então? Está faltando nós adicionarmos a etapa que é considerada a cereja do bolo, que é adicionar camada de complexidade ou refinamento. Presta muita atenção nesse ingrediente aqui, porque sem esse ingrediente você não vai conseguir fazer prompts que realmente criem planos de aula para você de forma estratégica e que as pessoas não identifiquem que foi feito por IA, tá? Meu objetivo aqui é esse, que também as pessoas não identificam que você fez isso por IA. Preste atenção, porque ele é um segredo, tá? Esse aqui é o segredo da receita. Quais informações adicionais eu devo incluir para melhorar a sua resposta? Esse aqui é o segredo, o grande segredo para a receita dar certo. Se você não colocar isso aqui, a gente já tem um sério risco dessa receita ficar mais ou menos, tá? Mais ou menos. Tá? Essa aula fica disponível gratuitamente no YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem. Chegou uma pergunta muito importante aqui. Qual é a diferença entre eu escrever todas as informações no prompt e anexar um arquivo com as mesmas? João, essa sua pergunta ela é fundamental, ela é importantíssima. Tá? Qual é a diferença? A inteligência artificial ela é muito direta. Aí, quanto mais objetivo você for, melhor vai ser a resposta também que você vai receber.
tá? E que tipo de objetividade eu estou dando aqui? Não é a objetividade de eu chegar lá e dizer, faça um plano de aula. Não é isso, tá? A gente tem que ter muito cuidado aqui, porque muitas vezes, se você adicionar pegar, por exemplo, um plano do semestre passado, algo de outro semestre, ele vai estar bagunçado. Ele não vai seguir essa estrutura. Essa estrutura que eu estou passando aqui para vocês, do persona, do roteiro, tá? Do objetivo, do faça algo, das especificações, tá? Essa estrutura é a estrutura de engenharia de prompt. Quando a gente está falando de engenharia do prompt, ela tem que seguir essas informações. Inclusive, nas especificações, você pode adicionar camadas de restrição. Você pode restringir alguma coisa também, se você quiser, tá? Que eu acabei esquecendo de comentar para vocês. Então, todo bom comando de IA, ele tem que seguir essa estrutura lógica da engenharia de prompt, tá? Isso é a lógica da engenharia. Então, se você tem um arquivo que está estruturado nesta lógica, não tem problema nenhum, tá? O problema é que às vezes está tudo bagunçado numa estrutura que a inteligência artificial vai bagunçar mais ainda, tá? Isso aqui é para vocês realmente criarem coisas extraordinárias com inteligência artificial. Muito bem, olha só o que aconteceu agora aqui com a nossa cereja do bolo, com o grande segredo que eu estou contando para vocês. É que diretrizes institucionais, impacto alto, ele está dizendo que isso aqui é muito importante. Essas informações refinam o alinhamento formal e evitam retrabalho. Indique se o PCC exige competências, carga horária, modelo, percentual, exigência, se possível, informe o trecho e a matriz. Ou seja, aqui, sim, você pode pegar a etapa lá do seu projeto pedagógico, tá? E você colocar aqui. O que vem lá para você, muitas vezes até está no sistema, né? Você pode copiar lá do sistema. A infraestrutura, olha só, define também o impacto dela num projeto pedagógico, é fundamental num plano de aula. Se tem laboratório simulado, os equipamentos disponíveis, os tipos, os números. Mas isso aqui você sempre vai adicionar depois, nunca para criar base, tá? Perfil dos estudantes também tem um impacto alto. Descrever o número de alunos, as experiências, dificuldades, o nível. Por isso que, tá? Quando a gente fala do perfil do estudante, é fundamental que um coordenador de curso, e agora eu jogo a responsabilidade para ele, construa o avatar do aluno e entregue para todos os professores. É fundamental. Coordenador de curso que inicia um semestre na primeira reunião sem entregar o avatar do aluno está falhando no básico. Por quê? Se o professor não sabe quem é o aluno, ele não tem o avatar do aluno, a gente está com um problema grave. O professor nem sabe para quem ele vai dar aula. Quer dizer, ele finge que sabe, tá? Porque ele vai dar aula como ele sempre deu. Como ele sempre deu. Tá? Então, é obrigação de um coordenador de curso construir o avatar do aluno, tá? Eu vou também fazer, nossa, eu estou com muitas ideias aqui hoje, eu vou também fazer uma aula de como construir o avatar do aluno. É fundamental, isso é uma premissa, uma regra número 1 de todo gestor, criar o avatar, tá? E olha só, a avaliação institucional, ele também coloca aqui a importância da avaliação institucional para fazer um plano de aula. Olha isso aqui, ó, a integração com outras disciplinas. Será que, neste caso aqui, a bioquímica integra com outras disciplinas? Você pode informar, indicar. As estratégias pedagógicas, tá? Aqui você pode colocar se o foco é mais clínico, é mais técnico, com ênfase no SUS. Isso aqui tudo vai estar no teu PPC, tá? No projeto pedagógico do curso, isso aqui tudo vai estar lá, tá? E se tem restrições legais aqui institucionais também, e o formato desejado tá aqui. O próximo passo, então, o que ele está pedindo é para você, faz um resumo aqui do que você tem que mandar. Quando você manda todas essas informações, aí sim ele vai criar o seu plano de aula final. E aí vai ser um plano de aula que eu chamo de que é aquele matador, né? Que vai ser completo. Imagina o MEC olhar um plano de aula como esse. A mesma coisa vai funcionar lá para a escola. Tá? Exatamente a mesma coisa, da mesma forma vai funcionar para a escola. A estrutura é a mesma,
só que aí você vai pedir sempre, tá? Alinhado à BNCC, e você tem que colocar a BNCC que você deseja, os códigos, tá? Então, isso é fundamental. E aí sim, respondendo aqui, você vai ter um plano de aula que matador, tá? Que vai ser aquele plano de aula completo,